Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 14 do livro de Juízes, 18 do livro de Atos, 27 de Jeremias e 13 de Marcos. Então a gente vai deixando aberta aí tua Bíblia em Juízes, que vai ser o primeiro capítulo que leremos deste livro, capítulo 14. Fecha teus olhos, ora juntamente comigo para que a gente possa dar início a mais uma leitura. Lembrando que hoje, logo mais à noite, estarei enviando também mais uma leitura para que então, a partir de amanhã, a gente possa estar aí dentro do cronograma, dentro do prazo. Porque estive em falta com vocês quanto à leitura de 2 dias, devido N fatores que um tanto fugiram do meu controle, devido a esse meu desejo de manter esse padrão de estar com um fundo verde, para que a gente possa ter esse cenário mais natural. Sem mais delongas, feche teus olhos e ore juntamente comigo. Pai eterno, Deus majestoso, sublime, excelso, santo, fiel, misericordioso, todo em bondade, em graça. Ó Deus, como que é maravilhoso servir ao Senhor, ter o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo, como Pai. Obrigada, Deus, por cuidar de nós e estar sempre ao nosso lado, a nos guardar, nos proteger, nos instruir, nos fortalecer, nos reanimar. Obrigada, Pai, por em todo o tempo ser conosco e nos dar a graça de a cada dia parecermos um pouquinho mais contigo. É verdade que em muito somos falhos e em tantas coisas temos entristecido o teu Santo Espírito por às vezes não buscar quanto devemos, não te obedecer quando tu falas que devemos falar ou quando devemos nos calar, mas Deus nos dá a graça de sermos fiéis ao Senhor, de, apesar das nossas limitações, de sermos pessoas falhas, que a tua graça se derrame e o teu Espírito Santo venha tomar conta de nós de tal forma, ó Deus, que cada dia mais a gente venha se deleitar em te servir, em te obedecer e que o Senhor nos ajude a sermos de fato obreiros fiéis e aprovados diante do Senhor. É assim que nós te oramos, Pai, e clamamos ao Senhor, pelo nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos ajude a compreender o teu Santo Evangelho e a colocarmos em prática todos os dias, como também compartilhar com as pessoas que não o conhecem e que necessitam de saber dessas boas novas. É assim que oramos ao Senhor, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 14 de Juízes, que vai dizer: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscasse para ser minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal forma se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete
como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupas. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos um enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disse a mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olhe, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Estou limpo dele. A partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gaio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão fazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus.
Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito àqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Capítulo 27 do livro de Jeremias. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: Faça cangas com tiras de couro e canzins e coloque-as no seu pescoço, por meio dos mensageiros que enviaram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá. Envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra. Quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoreiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: Coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês verão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não serviu o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta à Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade.
os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando despertou de Jerusalém para a Babilônia. Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Capítulo 13 do livro de Marcos. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construção! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora, e nunca mais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus enviou tais dias. Então, se alguém disser a você: olhe, aqui está o Cristo, ou olhe, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa.
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.